Fala galerinha, beleza? Então, aqui quem fala é o Igor. Como já tínhamos comentado anteriormente, quando eu falo tínhamos, porque eu cito o Iago também, nós tínhamos comentado que faríamos alguns vídeos stand-by, né, sozinhos aqui. E uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, e vocês devem ter percebido que eu postei no canal recentemente, uns vídeos sobre umas unboxings de Yu-Gi-Oh! E tal. E eu queria fazer um vídeo em relação a isso também, pra ver se como vai ser a aceitação de vocês e tudo mais, porque tentar fazer um conteúdo exclusivo é complicado numa sociedade, num mundo onde todo mundo já faz alguma coisa. Mas vamos lá. Basicamente eu vou mais expor uma opinião e algumas situações aqui para o vídeo não ficar muito grande. Eu quero tentar explicar a minha experiência com o deck Dino aqui no TCG e tentar expor algumas situações e ideias sobre o que vai acontecer nele daqui para frente na Era Link, pós-lista, mesmo que ela venha ou não. E trabalhando com as possibilidades, sacou? Bom, eu jogo de Dino desde que o deck saiu, só que eu sou aquele tipo de jogador que basicamente não tem muito dinheiro para investir em um deck. Na verdade, ele tem, mas não investe porque não tem uma cidade muito grande onde tem muito público. Então você tem uma lojinha pequena, com poucos, não muitos jogadores, e acaba que, infelizmente, você não investe em um deck meta top porque você não vai ter retorno. Porque todo mundo joga com deck tier 2, alguma coisa assim. Então você acaba fazendo aquele outro deck, que no caso foi o Dino, que entrou no TCG em um momento bom até, mas não tem como bater Zodiac, isso todo mundo sabe disso, e aí veio também o Trudraco, que é outro deck complicado de bater também, mesmo que com o Dino. Por mais que o cara vire pra você e fale, eu dou normal do Oviraptor, puxo o Dorogan e tchau, seu Trudraco aí. Tchau, Masterpiece. Você fica, pô, beleza, o cara limpa teu campo, se você cai pra ele, você não volta, sacou? Basicamente, o deck ele tem uma consistência mediana. Se você não montou e tem interesse em montar ele, eu digo pra você que ele tem uma consistência bem mediana. Um dos maiores problemas que você passa com esse deck é tomar Dark Hole. Dark Hole, cara, em toda e em qualquer situação, ele te fode. Você pode ter certeza disso. Mas o que comba bacana com o deck são os Yang Zing. Yang Zing roda legal. O que que rola? Desde quando o deck saiu, ele não apareceu em nenhum campeonato. Se você parar pra você poder pensar, ele apareceu em um ou outro, mas assim, nunca ganhou nenhum campeonato. Não aqui no TCG, um campeonato grande. Pode ter ganhado algum campeonato pequeno aqui e ali, em lojas específicas, tudo bem. Até porque o número de pessoas é menor e talvez os metas sejam menores também. Tem aquela questão de sorte do dia. Se o cara com deck bom pode ter comprado mãos ruins e acaba o deck acabou se destacando por vontade própria. Saíram até algumas cartas que supostamente melhorariam a consistência do deck, igual a Double Evolution Peel, o Gold Sarcófago que volta a rodar com o deck, o Gigante Rex. Por quê? Porque não te limita a ter que trabalhar com cemitério para poder remover as coisas, ainda mais se você gerar com Yang Zing e comprar eles, que é uma coisa muito ruim. Tu compra Yang Zing e tu já pensa assim, pô, deu merda. E aí, consequentemente, tu tem a Double que te ajuda nisso, tá ligado? Porque tu pode usar ela e, tipo, banir o Yang Zing, banir mais alguma coisa e tentar fazer algum combo aqui e ali, porque querendo ou não, o Tirano é o que você tem, cara, e sempre teve, sacou? A gente usava muito Lost World, era uma carta muito boa, tá até com uma luz aí ruim, mas tá vendo? Ah, Dá o token e tal, mas numa era agora onde a gente usa Link Spider, não é bacana usar essa carta. O pessoal usa o quê? Usa Diagram, sacou? Mas é aquele caso, se você não vai investir num deck meta, em cartas de deck meta, pra fazer seu deck ficar bacana, que o Truking Dino com a Diagram fica muito bacana, mas se tu não for fazer isso, era muito bom rodar com isso daqui, cara. Dava uma consistência boa, tá ligado? Você botava o token lá, o cara tinha problema pra poder tirar ele, porque ele, aquela questão de não poder visar e essas coisas todas. Mas isso aqui era pra ser diagrama. Diagrama com os truquinhos, explodir um pequenininho, é o que há, infelizmente. Além disso, eu queria deixar um comentário aqui sobre a Fossil Dig. Essa carta ela é bem ridícula, assim como foi a Reinforcement of the Arm lá e aquelas cartas todas. Isso aqui é um reciclador, nem é reciclador não, é uma carta de busca extremamente roubada, que não tem limitação. Você pode usar três e pode usar as três na mesma rodada se você quiser e ficar buscando infinitamente. Iniciar a mão com isso aqui é muito bom, dependendo com o que você compra também. Aí a gente tem a Nine Pillars, que é a carta que faz o combo maior no Dino, que tipo assim, essa mão veio muito ruim, você vai fazer alguma coisa mediana e botar isso aqui só pra poder segurar a onda. Mas tá, é aquela coisa. Passando disso, a gente entra no deck em si, no arquétipo do deck.
Aí a gente usa aqui os True King. Os True King dão uma consistência boa no deck, mas tem que começar com o True King e com algum dos dinos pequenos. Porque se você não começar com os dinos pequenos, você vai ter um problema muito grande, porque você não vai ter como descer True King, eles vão ficar presos. Mas na maioria das vezes você vai ter um desses pequenos, até porque usa muito e tem mais bicho terra além deles. Então você consegue combar. Basicamente, mas o que o deck faz? O pessoal brinca, mas acaba sendo realidade. Do normal do Oviraptor, puxo o Miscellaneous, removo o Miscellaneous do cemitério depois de usar o efeito, trago a Eolo, faço um synchro aí que seja, sei lá, faz o synchro dos Yang-Zing, que é o que há, infelizmente, faz o synchro dos Yang-Zing, tá aqui, bota ele lá, puxa a trap ou puxa a mágica, se você conseguir combar para fazer mais synchros um por cima do outro. Se não conseguir fazer o combinho do Ômega mais o Trishula mais o Phantom Fortless ou até mesmo o Calamity que seja, você vai fazer o Yang-Zing e vai no máximo conseguir descer o Tirano se você comprar ele, se der sorte, ou com a Double ou alguma coisa assim. Você vai descer ele lá, beleza e tal, vai setar a trap. E aí o cara, beleza, você deixou 2 cartas em campo, no máximo, se você compra uma mão mediana. Mas ainda assim, mesmo que seja uma mão bacana que você compre, ou alguma coisa assim, se você não conseguir sobreviver a uma limpeza de campo, ou alguma coisa que breque seu efeito, ou tire esse cara do seu campo com uma facilidade maior, você perde o jogo. Tudo bem, eu até entendo que ele tem uma consistência boa em relação a isso, como por exemplo o Tirano Infinity. Você tá na merda, você removeu tudo, você tá fudidão. Aí você compra esse cara aqui, o cara tá sem defesa também, você bate com essa parada e mata o cara porque ele tá com 12 mil, ou mais do que isso até. Ou se for o caso, você tem o Laja, que te ajuda bastante também. Você usa o Laja lá e, né, pra proteger de alguma coisa, mas ainda assim, ele é ruim, ele tem só 2.400, você não vai conseguir matar em determinada situação. Ele é mais para como uma variável de controle mesmo. Dos synchros que é bacana ter para fazer é o Trishula, justamente pela questão de remover o Ômega, para você poder ter um controle e ficar vendo a mão do cara, se você der sorte de banir cartas diferentes. Normalmente ele nunca sobrevive. Se você parte pro OTK, você usa Shambara. Mas assim, mas basicamente, o que eu sinto no deck que foi uma falha muito grande foi a questão da inconsistência mesmo. Por mais que você remova esse cara, ele volte, ele faça seu campo, o Giant Rex aqui e tudo mais, infelizmente, igual já aconteceu comigo, se você leva um Dark Hole, ou leva alguma coisa que destrói uma carta aqui e ali, o cara. Que você gasta as 5 cartas da mão todinha para fazer alguma coisa. Depois você fica dependendo de comprar. E se você compra alguma coisa que não te ajuda naquele momento, até porque o deck ele não tem, tipo assim, cartas que adicionam além de cartas Dino, igual o Blue Eyes tinha Trade In, Cardos Consonance, como exemplo, que adicionava muita coisa para a mão, ficava reciclando. No Dino não tem isso. Sua reciclagem se baseia basicamente no Oviraptor ou Miscellaneous, e der sorte de conseguir remover aquilo e fazer o efeito. Se o cara limpa teu campo, eu sei que 90% dos decks são assim, mas se o cara elimina teu campo, você se fode. E isso é padrão. Mas, vamos supor, você nunca vai fazer um campo muito forte. Se ele dá um target ou te elimina aqui e ali alguma carta sua, você vai se fuder. Isso é lei, cara. Você não vai conseguir voltar. E outra coisa, se ele tiver alguma coisa que te impede de banir, de remover cartas, isso te atrapalha também. Porque você não consegue. Agora, se você inicia um combo que depende do Oviraptor, você tomar uma Ashe no Oviraptor, até mesmo uma Ogre, isso já atrapalha seu jogo. Porque você gastou seu normal, você não vai ter como fazer mais seu síncro na pior daquelas situações. Então, em um meta onde as cartas, né, um Ghost Ogre é o quê? O pessoal compra essa parada por 30 conto cada uma, não é caro, todo mundo pode ter 3 disso em deck. E N outras cartas, ou a própria Artefato, ou a Causa Hunter, cartas comuns, baratas, que o cara coloca esse side, ele te prejudica, porque o cara inicia com isso, ele coloca esse side, ou até mesmo sei lá o que ele faz, e você não compra seu Twin Twister ou suas cartas de destruição na sua mão inicial, já era, você não consegue, entendeu? Eu falo isso porque eu vou até dar o título pro vídeo de problemas para ela Link, porque o Link agora, um exemplo, o Urticalis, que é um deck que vai aparecer um pouquinho agora, porque é um dos links mais legal assim entre os arquetipos, na minha opinião. Tudo aqui é minha opinião, claro. O que acontece? Usa o Urticalis e tudo bem, vai dando normal summon e tal, e aí o cara fica fazendo Link Spider, o cara faz, né, os links do próprio arquetipo, bota Firewall, faz aquela coisa toda.
Em decks links agora que vão começar a aparecer depois da lista, se a Konami realmente quiser botar o povo, obrigar o povo a usar isso, ela vai, que nem o pessoal tá comentando, vai botar o Oviraptor A1, vai banir o Denglong, vai botar o Masterpiece A1 ou bani-lo. Provavelmente deixa a Diagram solta, porque tem muitos decks que usa True King, e os True King não são isso tudo, mas tudo bem, pode ser que ela limite a Diagram também, se acaso ela bana o Masterpiece. Zodiac a gente tem certeza que ele vai cair, isso é fato. Mas, assim, fora isso, é as especulações mesmo. E suponhamos que o Dino passe ileso, a Konami saiba que lá no Japão foi top, tá topando até agora, que não pararam o deck ainda. Aí para lá e fala, eu não quero que no TCG o deck top. Beleza, vamos atrapalhar o deck. Atrapalhou o deck. O deck morre. Ele não vai morrer, você vai poder substituir algumas cartas aqui e ali, você vai botar mais um monstro normal e tal. Mas se já era ruim antes, com as cartas boas, você vai ter que substituir por alguma outra coisa, ele vai ficar ruim também. Aí você pode colocar Caju Slander, pode colocar mais Dark Hole, alguma coisa assim, pra você poder começar como segundo. Mas você vai ficar baseando em ficar destruindo e dependendo de quebrar o combo do cara pra poder fazer alguma coisa. Eu não acho isso consistente. É totalmente diferente de você jogar com um deck igual, de uma consistência boa que igual a Zodiac te dá. Com uma carta você faz um campo forte, refaz tudo e ganha do cara, dependendo da situação. Outro Draco. Se você bota um Masterpiece imune a alguma coisa X, você tá com o jogo garantido. Na maioria das vezes, contra a maioria dos decks. Entendeu? E muitas outras coisas, tem até mesmo Invoked. Você joga com Invoked sozinho, tem uma consistência maior. Você vai jogar contra o Window Witch combinado com alguma coisa, tem uma consistência maior. Se for jogar contra um deck pêndulo em determinada situação e você não tiver esse cara para poder te proteger com aquela trap nova, você vai se fuder. Porque ele vai te atrapalhar também, mesmo que ele compre mãos ruins. Entendeu? E o problema do Link é que mesmo que você tenha tirando para poder usar e você venha linkar não, e você venha setar o monstro do cara, se ele for fazer mais especial summon e for fazendo aos pouquinhos link aqui, link ali, não vai atrapalhar, entendeu? Ele usa os outros espaços, você vai prejudicar e ele vai. Se o cara for fazer um campo muito forte, usar muita coisa, e o cara for noob, e for juntar tudo para fazer um link só, você consegue premeditar isso e setar tudo e atrapalhá-lo. Mas agora, se o cara fica fazendo de um em um, igual, por exemplo, usa um, faz o Spider, usa Spider de novo, dois Spider, faz, sei lá, e vai combinando, você já perde o controle, porque ele já tem mais de um link e você não pode mais setar. Entendeu? Basicamente, o deck ele rodava com isso, fazendo token, tirando entra, matava. Virava pra modo de defesa, quebrava efeito, quebrava combo do cara, matava. Só que agora na Era Link não vai ser possível mais fazer isso porque os links vão atrapalhar. Mesmo que eu acho que os links chegaram num momento muito ruim no TCG, eles foram jogados aqui, falou, pronto, usa, e ninguém tá usando. Bom, ninguém assim, sempre que eu falo ninguém e generalizo, eu tô me referindo aos campeonatos grandes. Porque quem tinha Zodiac não ia migrar para um outro deck onde Zodiac era melhor. E a mesma coisa com o True Draco. Mas com a lista vindo aí, a gente tendo certeza que Zodiac vai ser afetado e True Draco talvez, a gente sabe que o Link vai começar a aparecer mais um pouquinho. Até porque, sem choro, mas o Firewall Dragon é uma carta muito ridícula. Tem N vídeos no YouTube que você encontra dele fazendo combos de vai e volta de decks que morreram há muito tempo e o deck volta. Missus Radiante traz decks de volta, entendeu? Tipo assim, vai citar? Beleza, vai dar aquela reciclagem nos metas, vai dar aquela reciclagem nos tiers de novo e tal. Ah, o deck tá parado aqui há anos, voltou a girar porque saiu um suporte genérico. Que nem o Yang Zing e o Denglong, por exemplo. O deck Yang Zing deu uma hypadinha, que eu falo, o pessoal que usava gostou muito. Por quê? Porque migrou com a trap nova. Mas é aquela coisa. Ele é uma carta extremamente ridícula. E se você joga de Djinn e o cara consegue fazer o Firewall, você não vai poder dar resposta, porque é tudo link. Velho, você torce pra ter um Miscellaneous na mão e o cara não querer te matar. Porque ainda assim ele pode te bater e se não conseguir passar o tirano porque ele tem um ataque forte, você vai morrer porque ele na main phase 2, se você não tiver mais um pra usar, ele sobe as paradas, te fode todo, tá ligado? Você se lasca do mesmo jeito, inevitavelmente, não adianta, não tem justificativo. Porque, querendo ou não, você gasta Miscellaneous pra poder montar um campo e isso, você não consegue ficar puxando esse negócio pra mão toda hora. Ainda mais se limitarem esse cara, porque você vai reduzir ainda menos, entendeu? Se já era pouco, vai ficar pior. Mas de qualquer forma, a consistência do deck não é boa. Ele é um deck bom, ele bate. Assim como o Blue Eyes é um deck bom, depende de mãos. Mas assim como todo mundo sabe, se você comprar uma mão zoada, que é grande parte de deck de nível alto, que depende de jogadas com níveis mais altos,
você vai ter problemas, porque você não tem reciclagem e você fica gastando muito recurso. É igual o caso dos Vendread junto com o zumbi. Gasta muito recurso para fazer um ômega, mais o Vendread ritual, alguma coisa assim, que se tirar dali, o deck morre, entendeu? São combos legais, é um deck divertido. Se você joga numa cidade onde a loja é pequena, ou às vezes nem tem loja, e as pessoas são poucas e ninguém investe em meta, é bacana. Tudo bem, utilize mesmo com os links, se o cara chegar brincando, se ele não jogar de Golki, né, porque é ridículo, ele tem 3.200 de defesa, então ele te mata praticamente. Mas se ele não jogar de Golki e ficar te zoando, os outros decks você vai ter uma certa vantagem. Claro que se você não tomar uma Mirror Force ou uma Quake Mirror Force, por exemplo. Mas assim, é circunstancial. Mas agora, se você joga numa cidade onde tem um ou outro que joga com um deck bacana, que tem uma vantagem sobre você, ou se você vai jogar assim, enfrentar meta ou alguma coisa assim, não investe achando que você vai conseguir sobreviver ou montar alguma lista em que você vai ser o diferentão e vai conseguir passar por cima. Não rola. Não tem como. Falo por experiência própria, não funciona mesmo. Até porque o deck passou a ganhar uma consistência melhor com os Yang Zing em si. Mas aí, se banirem o Denglong, que a possibilidade é bem grande, nós teremos problemas, porque é menos cartas no deck, a gente tem que substituir com alguma coisa. E o medo maior é pegar esse cara, velho. Se pegar esse cara, o deck vai ter muito problema, entendeu? Muito problema mesmo. Eu nem testei com um só ainda, mas eu acho que a gente teria problemas sérios com isso daqui. Até porque a consistência não é boa, entendeu? Mas, basicamente, é isso. Eu queria estar só expondo uma situação, uma ideia sobre o deck mesmo. Contar um pouquinho sobre a mecânica do deck, alguma coisa assim, para quem não montou ainda, para quem tá pensando em montar. Sobre 90% dos decks que jogam como Tier 2 e os demais decks, você tem uma certa vantagem, mas você perde para uns decks melhorzinhos que tenham um controle de campo melhor. Em controle de campo, o Dino perde. Ele não tem controle de campo. Ele tem. Nem sei que tipo de controle que ele tem, de tão frustrado que o deck é. Mas assim, de modo geral, é um deck legal de se jogar, é um deck gostoso, sabe? Dá pra você poder jogar com ele, você se diverte. Mas resta aquela dúvida, às vezes o cara tá com um deck pior do que o seu, mas ele faz uma jogadinha que ele limpa teu campo, ou que ele tira uma ou duas cartas suas. Às vezes pro cara ele nem achou aquela jogada tão boa, mas pra você quebrou seu campo todinho, entendeu? Quantos não foram os jogos pra quem joga de Dino que fez um campo, terminou com a mão vazia, e o cara conseguiu destruir uma ou duas coisas sua, ou gastou o seu laje, aí você não conseguiu comprar nada, você comprou uma carta bosta e você fica capengando, sabe? Você fica, sei lá, fica agonizando até a morte chegar. Infelizmente é uma coisa que acontece muito. E a lista vindo e pegando essas coisas todas, fazendo com que os links subam e comecem a aparecer, né, de verdade, como o World Cálice ou qualquer outro deck que venha aparecer daqui pra frente, que a Konami deve preparar o terreno para eles, ou até mesmo o ABC, se a Konami deixar o deck sobreviver e partir pra frente com um combinho dos links lá e tal, ele vai. Ainda vai ser um deck com vantagem em cima do Dino, assim como os demais, porque você não seta link. Então, digamos que o combo mais forte do deck, que é bater em tudo, você perde, entendeu? Você perde uma classificação de efeito, o cara pode dar uma parada, ele pode te subir, ele pode te virar, ele faz o que ele quiser, tirou seu tirano, você cai. Aí você pode estar fazendo uma lista alternativa, utilizando 3 tirano, 3 Double Evolution Pill aqui para te dar uma força, acumular por cima e faz um tirano OTK. Mas é aquilo. Menino, você torce pra você conseguir fazer um laje, ou se você não conseguir ter recurso pro laje, ter alguma coisa pra destruir as cartas atrás dele. Porque se ele tiver alguma coisa, que na maioria das vezes o cara sempre tem, você vai perder. Você não vai conseguir jogar. Porque, infelizmente, é uma coisa que ela acontece. Mas assim, deixando claro que você quer a minha experiência como jogador, experiência como jogador na minha cidade, entendeu? Contra aqui o meta é bem variado, pessoas jogam com várias coisas. E é uma coisa que eu vejo assim, que ela acontece muito dos tópicos que eu comentei aqui, entendeu? Eu não vejo uma consistência muito boa em Dino, porque N vezes eu já joguei com outros decks, eu terminava com cartas na mão, então eu sabia que se o cara tirasse meu campo, eu conseguia fazer de novo, ou se o cara destruísse alguma coisa, eu recuperava, entendeu? Mas agora com Dino não, eu já faço o combo já chorando, porque eu sei que eu vou fazer um combo aquilo que vai ficar ali, se o rapaz tirar, eu perco o jogo, sabe? Você joga, você fala assim, putz, desci o tirano, tem um Miss na mão e tem um, sei lá, um Denglong com a trap ou tem um laje ali. Mas aí você fica assim, você gastou a mão inteira. Você não vai ter 4 dinossauros para remover, para poder trazer o Oviraptor e puxar mais alguma coisa para tentar combar. Ainda mais se você usa um Aiolo só. Mas tá.
Ainda assim, se você usar mais de um e conseguir trazer o Aiolo de volta e der ruim você sobreviver, você vai fazer o Shambara, que é um 5/5 que você tem, não vai te salvar se o cara tiver com o campo, entendeu? E basicamente ele te limpa ali, você sabe que você vai perder se ele tirar o Tirano, se ele conseguir passar pelo Missanossauros, ou se ele tirar até mesmo o Laje, ele gastar o Laje à toa, sabe? Te obrigar a gastar com um combo que ele não precisava, mas te fez achar que precisasse. E aí você fica naquela, putz, fiz um campo bacana, o deck rodou, girou legal, mas infelizmente não foi o que rolou. Eu me fudi aqui porque aconteceu, o cara tirou, tirou alguma coisa do meu combo aqui e me prejudicou. Não é aquela coisa igual outro Draco, que o cara tira o seu Masterpiece, mas você tem N cartas que trazem ele de volta. Não só a Diagram, a Maiden, N outras cartas que puxam aquilo de volta. Ou até mesmo Zodiac, ou qualquer outra coisa que aparece por aí, como Invoked, por exemplo, ou Window Witch, essas paradas todas. É uma consistência maior, então é algo a ser pensado, a ser estudado e trabalhado, principalmente por causa dos links entrando agora com um peso maior depois da lista. Minha opinião. Porque a parada vai sair subindo tudo, e é uma mecânica que gira um pouco rápido demais, e o cara tem muitas possibilidades, porque você acaba quebrando seu combo de não poder setar, e te atrapalha, porque o cara pode deixar um bicho ali e você não sabe o que ele vai fazer, se ele vai fazer Link 2, se ele vai fazer Link 3. E se ele já tiver com o Link em campo, você já não pode fazer mais nada, porque, beleza, você seta o monstro dele, mas aí ele combina os links dele e pronto, faz um outro link, tira o bicho que você setou, traz de volta, usa de novo, sabe? Basicamente tem que esperar a lista sair mesmo para poder ter uma ideia do que ela vai fazer. Mas é um fato, se eles tirarem o Oviraptor e o Denglong, o Dino ele vai cair de, digamos que vamos supor que ele tem uma classificação agora de modo geral 7 de 10. 6, 7 de 10. Tirando essas duas cartas, ele vai cair para 3 de 10. Entendeu? Sim, de modo geral contra o todo. Agora, claro, vai depender da sua cidade. Se você usa 3 Diagram e 3 de cada True King, tudo bem. Você vai girar melhor, óbvio. Você vai ficar migrando os pequenininhos, você vai fazer o Calamity. Se bobear, você ainda consegue fazer até um... Esqueci o nome dele agora, caramba. O Decode Talker. Você faz o Talker, ele consegue pôr o Calamity um Laja, sabe? Que eu já vi esses combos. Combos super consistentes, que você sabe que você sobrevive. Mas é aquilo, sabe? Se você não tem dinheiro para investir, ou está com medo dessa parada da lista e tudo mais, é aquela história. Se você não comprar o negócio e não conseguir combar, você vai fazer um campo, vai gastar a mão inteira, vai ficar sem recurso. E se o cara te atrapalhar, você não faz de novo, entendeu? O cara já até joga tranquilo, porque ele sabe que se o deck dele é mais consistente, se o controle de campo dele é melhor, ele te prejudica, porque ele tira alguma coisa sua aqui e ali, ainda mais se ele conhecer a mecânica do deck. Ele tira alguma coisa aqui e ali e te atrapalha e você acaba falando, putz, fudi. Bom, galera, é isso. Queria só mesmo expor uma ideia sobre o deck, jogabilidade e minha opinião sobre ele no Link. Muita gente comentou que não era Link de não ia ficar bom, porque não é um deck que depende de extra. Eu até concordo, decks que não dependem de extra tem vantagem, mas não é vantagem. É um deck que se prevalece perante os decks antigos que eram tops que dependiam de extra. Então, consequentemente, o BA, por exemplo, ou alguma coisa assim, o próprio DDD, que é um deck que morreu com o Link, o que rola? O cara vai usar ali o deck e tal, você vai ter vantagem sobre esses decks que dependem de extra mais do que você, até mesmo o próprio Blue Eyes, que quase não usa extra e tal. Mas basicamente é aquela coisa, você não usa extra, mas um deck de Link que usa extra e tem um controle de campo melhor vai te prejudicar. Os matches que eu tenho, por exemplo, aqui de teste contra o World Kelly, assim, a cada 10 matches, 8 o cara consegue ter uma vantagem, entendeu? A única que eu consigo sobreviver é quando eu abro com a mão muito boa. Igual o Denglong, consigo banir a mão do cara, faço Chula, faço Phantom Fortress, consigo deixar o Miss na mão, ainda tenho um nível 4 pedido no campo junto com o Tirano. O Bobear ainda termina um pequenininho pra poder estourar e tal. Mas assim, é aquela coisa, comprar o True King, comprar o pequeno, dois pequenos, ter o outro, puxar, combinar, tudo bonitinho. Mas assim, é uma mão que, na minha experiência como jogador, a cada 10 duelos eu compro ela em 2, entendeu? Claro que vai dar sorte do cara também. Mas basicamente é isso, não queria que o vídeo ficasse muito longo. É mais para você poder ter uma ideia mesmo, ver como é que vai ser a aceitação. Quero comentários sobre melhorias aqui embaixo, a iluminação, a câmera, alguma coisa assim. Até porque eu estou testando um suporte que eu fiz aqui de PVC para colocar o telefone. Uma gambiarrinha aqui. Mas se vocês gostarem disso e acharem bacana esses tipos de vídeo,
sobre comentando os metas e tal, comentem aí embaixo ou me chamem no Facebook, no WhatsApp, aonde vocês estiverem em contato comigo, ou até mesmo aí mesmo pelos comentários, que pedindo alguma coisa, eu falo, quero sobre isso, quero sobre aquilo e tal, que aqui na minha cidade tem muita gente que joga com N-Dex, então eu posso chamar o cara, a gente vem, troca uma ideia, ou eu até mesmo gravo aqui, abro uma partida em algum lugar, a gente lê a carta, estuda as cartas, sabe? E faz alguma coisa pra poder tocar pra frente, beleza? É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Espero que vocês entendam o meu ponto de vista ou usem essa informação para alguma coisa pertinente na sua